O espiritismo no Rio Grande do Norte ele surgiu ainda no século XIX. Segundo o historiador Câmara Cascudo, é de 1871 o início das atividades espíritas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Câmara Cascudo informa que em 1875 um grupo de jovens fundou um jornal chamado O Espírita. Mas é 1892 que nós temos a primeira sociedade espírita em Natal. A partir daí, outros grupos espíritas vão se constituir em 1910, 1917, 18, 19, até culminarmos com o surgimento de duas sociedades espíritas, que é o Centro Humanitário Agostinho de Hipona e a Sociedade Teresa de Jesus. Da fusão dessas duas sociedades surgiu a Federação Espírita Norte-Riograndense, a 29 de abril de 1926. A construção da primeira sede da federação, que foi inaugurada em 1944, na administração de José Anselmo Alves de Souza, a reconstrução da sede que foi inaugurada em 1976. Tivemos diversos presidentes que trouxeram significativas contribuições ao espiritismo no Rio Grande do Norte, desde o primeiro presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, João Batista do Nascimento, seguindo com Sebastião Félix de Araújo, com José Anselmo Alves de Souza, com Galdino de Carvalho, com Militão Pastique, retornando a José Anselmo Alves de Souza, que teve uma administração longa, e Abdias Antônio de Oliveira. Esses deram as bases para que hoje nós tivéssemos um espiritismo bem estudado, bem consolidado. A partir desses presidentes, nós temos as grandes contribuições de Dagmar Melo, de Alba Tavares de Oliveira, de Maria Marinho Banhos, de Sales Asfora, de Francisco Ferreira, de Armando Tomás. Tivemos igualmente a participação valiosa do irmão Arlindo Araújo, igualmente o nosso querido irmão Hércules Acil Bruno, oriundo da Juventude Espírita, de Sandra Borba e do atual Éden Lemos. Estimados irmãos, luz e paz, são 90 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Grande conquista. Uma conquista coletiva de irmãos e irmãs que ao longo dessas 9 décadas ajudaram a construir a nossa federação. Continuarmos investindo na união dos amigos, que conforme diz Abdias, gera a unificação das instituições. Assumir a presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e desenvolver uma gestão de 6 anos representou, pessoalmente, uma oportunidade extraordinária de aprendizado e principalmente de serviço ao movimento espírita potiguar. Acreditamos que foram 6 anos de muito trabalho junto aos nossos irmãos, porque todo trabalho produtivo é sempre um trabalho em equipe, é sempre um trabalho coletivo, e o nosso destaque é principalmente a atividade da regionalização. A Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ela tem os seus braços operacionais pelo Estado, são 7 comissões regionais. Assim, considero pessoalmente uma honra muito grande fazer parte do grupo de gestores da Federação, mantendo-nos até os dias de hoje na labuta, na grande tarefa de colaboração para que os ideais do movimento espírita, em especial a união, a unidade doutrinária, a organização do movimento, conforme preconizou Allan Kardec, isso seja vivenciado nas terras potiguares. Então a Federação Espírita conta com diversos departamentos. O Departamento de Comunicação Social Espírita, voltado para a área da comunicação. O Departamento de Estudo Sistematizado, que trata do estudo da doutrina espírita. O Departamento de Infância e Juventude, que trata da evangelização espírita infanto-juvenil. O Departamento de Assistência e Promoção Social.
A federação, através da sua organização, ela cumpre o seu compromisso e, para isso, ela mantém uma livraria espírita, o estudo da mediunidade. São múltiplas ações que requisitam uma equipe dedicada. A Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ela tem promovido a divulgação do espiritismo através do jornal, através da imprensa, de modo geral, mantendo programas radiofônicos, programas televisivos, a divulgação do livro espírita. Inclusive, o nosso primeiro jornal espírita é o de 1875, 1º de setembro, né? Intitulado O Espírita. O primeiro jornal mesmo da Federação Espírita é o Renascença, né? Que é de 1925, que antecede a própria fundação da Federação. Tivemos outros jornais e, mais recentemente, na década de 70, o Jornal de Espiritismo, que circulou amplamente nas nossas casas e no nosso movimento espírita estadual, e atualmente nós contamos com a publicação do Mensageiro. Ao longo desses anos em que eu e a companheira Rosália Figueiredo temos estado à frente do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nós temos realizado um trabalho sobremaneira gratificante para nós todos. Conseguimos, durante algum tempo, manter um programa de televisão com meia hora de duração, chamado Espírito e Vida. Começa nesse momento o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Conseguimos também editar o jornal Mensageiro durante um largo período, um jornal que se via e que foi inclusive vinculado ao jornal de maior circulação do Rio Grande do Norte, atingindo todo o estado do Rio Grande do Norte. Conseguimos fazer um programa de rádio durante algum tempo chamado Estação da Luz. Em suma, estabelecendo canais de comunicação com o Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, que é a finalidade maior do Departamento de Comunicação Social. Destacamos que ao longo de mais de 60 anos, nós temos contado com a presença do tribuno espírita Divaldo Pereira Franco, que ininterruptamente, ao longo de mais de 60 anos, comparece ao Rio Grande do Norte, desenvolvendo conferências espíritas, desenvolvendo diversas atividades de divulgação da obra espírita. Seja você quem ama, e se alguém não o amar, problema dele. Seja você quem desculpa, e se alguém não desculpar, pior para ele. Seja você quem perdoa, porque aquele que eu não perdoa, toda vez que eu veja, vai ter dor de cabeça. Então o problema dele. Daí, a proposta da Unesco é a proposta que nós trazemos, sem nenhuma coloração desta ou daquela fé. É a fé na paz. Toda vez quando uma entidade atravessa o período de 10 anos,
afirma os benfeitores espirituais. Ela passa a merecer maior assistência do mundo transcendental. Ao considerar que a nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte é nonagenária, nós teremos aí 9 vezes o decênio. E podemos compreender as lutas dos pioneiros, a abnegação, o sacrifício, a dedicação. Naquele período as dificuldades eram muito grandes. E os trabalhadores da seara podem ser comparados hoje aos mártires do tempo evangélico. Então é uma data expressiva, porque ela significa lutas interminas e a construção de uma mentalidade de um mundo melhor, atravessando 9 décadas em que diferentes governos, desde as ditaduras, tomaram conta da pátria brasileira. As liberdades democráticas voltaram e ela permanece firme, trabalhando a transformação desta época para o mundo de regeneração que se aproxima. Quando Kardec falou que as 2 gerações entrariam em crise, uma geração que resistia e a outra que chegava, nós vamos ver a bandeira Augusta de Agostinho de Hipona brilhando no alto das perspectivas humanas, anunciando a Era Nova. De minha parte, que conheço a Federação há quase ou mais de 50 anos, formulo votos de gloriosas conquistas espirituais, cimentando o caminho do futuro para as gerações que irão transformar a Terra no verdadeiro mundo de regeneração. Aos seus diretores, aos trabalhadores, àqueles que são os beneficiários, os nossos votos profundos de gratidão, de consideração e de parabéns. A FERN para mim tem um significado de reencontro. A Federação para mim é um ponto de luz que encontrei no meu caminho. A Federação é para minha vida um sustento familiar e espiritual. A FERN é o meu refúgio, é onde encontro forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia. A FERN para mim é luz na minha vida, que me traz muita alegria e felicidade. A FERN é o complemento da minha vida. A Federação é o meu ancoradouro, é a minha segunda casa. A FERN para mim é consolo na dor, serenidade na alegria. A Federação Espírita para mim é esperança. A FERN tem sido para mim um grande roteiro de luz. A Federação para mim é tudo na minha vida. Nossa Federação é a casa sobre a rocha, essa segurança que todos nós usufruímos ao longo desses 90 anos.